Eu sou o Ivan Santos, por incrível que pareça, não estou no Polo Norte, estou aqui na cidade de São Paulo, onde o frio está predominando. Bom, a minha palestra sobre recreação para pessoas com deficiência, possibilidade de atuação, ela inicia-se agora. E assim, eu convido a você a manter-se focado e ligado para que possamos ter momentos de aprendizagem, né, que vocês possam ter um pouquinho mais de informações referentes a pessoas com deficiência, né, dentro do meio da recreação e do lazer. Bom, antes de mais nada, antes que comecemos a falar um pouquinho sobre recreação e as pessoas com deficiência, é interessante que possamos conhecer um pouquinho mais sobre cada tipo de deficiência para depois abordarmos a temática de recreação com este público. Mas antes de mais nada, como num passe de mágica, eu estou me sentindo um balãozinho com essa roupa, com essa touca, eu vou fazer ela sumir, que a tecnologia nos proporciona, além dessa interação, né, ouvinte, palestrante, proporciona alguns momentos de mágica, como essa agora. Agora sim. Bom, primeiramente, deficiência física. Deficiência física ela engloba limitações motoras, como paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral e amputações, seja amputações parciais ou totais. Tratando-se de deficiência visual, trata-se da redução ou ausência total da visão, sendo classificada como baixa visão ou cegueira. Bom, em relação à deficiência auditiva, trata-se da redução ou ausência total da capacidade de ouvir e diferentes níveis e graus de intensidade, ok? No caso da pessoa com deficiência intelectual, acaba englobando limitações no desenvolvimento intelectual dessa pessoa com deficiência, que é apresentado antes dos 18 anos, tendo relação com questões no comportamento adaptativo dessa pessoa, em momentos da vida diária, no qual ela realiza ações que todos nós temos o costume de realizar, limitações no comportamento adaptativo, que aparecem em habilidades conceituais, habilidades de prática, né, nas suas atividades diárias. Bom, além desses tipos de deficiência, ouve-se muito falar sobre deficiências múltiplas. Deficiências múltiplas está associado quando uma pessoa possui uma deficiência associada a outra. Exemplo, ela tem uma deficiência intelectual e uma deficiência física. Aí acaba sendo enquadrada como uma pessoa que tem a deficiência múltiplas. O recreador que queira trabalhar no segmento da pessoa com deficiência, ele vai encontrar algumas dificuldades, porém eu afirmo, com base em experiências próprias, que o campo de atuação ele é extremamente amplo. Há a possibilidade de atuação desse recreador em atividades como acampamentos, acantonamentos, passeios, né, viagens, atividades lúdicas em clubes, academias. O campo de atuação ele é extremamente amplo. Como eu digo, não somente pessoas com deficiência, mas o mundo ele é feito de pessoas, né? Talvez vocês nunca tenham se perguntado qual é o número de pessoas com deficiência que existe no nosso país. Hoje, segundo o censo de 2010, aproximadamente 24% da nossa população tem algum tipo de deficiência, seja ela física, auditiva, visual ou intelectual. Isso remete a um número de quase 44 milhões de pessoas. Então, assim, a pessoa com deficiência ela está presente em todos os campos da sociedade. E trazendo para a nossa área, a área de recreação e lazer, é um campo a ser muito explorado ainda. Mesmo tendo uma atuação enorme de alguns profissionais na área, ela ainda é uma área que exige um pouquinho mais de investigação, um pouquinho mais de querer atuar. O recreador, por si só, já é uma pessoa que tem que ser bem comunicativa, uma pessoa que não pode ter uma timidez tão avançada, ou que se tenha, que não se demonstre. Em tratando-se de pessoa com deficiência, tem aquela questão, como chegar, como de repente perguntar para aquela pessoa se ela conseguiria realizar tal atividade. Bom, eu pretendo também aqui passar algumas dicas para vocês de como chegar nas pessoas com deficiência, como dialogar. São dicas que na verdade não haveriam nem necessidade de serem ditas. O ideal é que dentro de uma sociedade na qual nós vivemos, todos conseguissem ou entendessem um pouquinho mais sobre as limitações de cada um. Bom, ao abordar uma pessoa com deficiência, seja ela no clube, num acampamento, num passeio, numa viagem, no metrô, não importa.
ao abordar uma pessoa com deficiência, aborde ela como qualquer outra pessoa. Ao verificar ou perceber de repente que na sua visão ela precise de um auxílio, o que você deve fazer? Perguntar. Pergunta para essa pessoa com deficiência se ela precisa de alguma ajuda, se ela precisa de algum apoio, de algum auxílio. E se vier uma negativa, não há problema algum, né? Não tem problema. Nossa, eu fui oferecer uma ajuda e o cara me disse não, nunca mais eu vou oferecer uma ajuda. Não tem que pensar dessa maneira. De repente a pessoa não aceitou uma ajuda, um auxílio, porque ela se sente independente, ela tem aquela autonomia de fazer sem necessitar de ajuda ou auxílio de demais pessoas. Agora, caso essa ajuda ou auxílio for aceito, você deve perguntar como eu posso ajudar, de que maneira? De que maneira nessa atividade recreativa que nós estamos cantando, fazendo músicas com movimentos, de que maneira você consegue de repente participar? Ou de repente numa música no qual são criados movimentos, né, de repente oferecer a oportunidade da pessoa criar um movimento. E nisso os demais colegas, os amigos que estejam participando da atividade possam executar aqueles movimentos. Não tenham receio, né, de utilizar e empregar palavras como andar para um cadeirante, correr, né, para um deficiente visual. Você viu o jogo, né, você viu a atividade, você viu que o colega vacilou no jogo de improviso. Não tenham receio de falar dessa maneira, né? Porque apesar de pessoas com deficiência visual não enxergarem, elas empregam essas palavras como ver, olhar, deficientes físicos, no caso cadeirantes, como correr, andar. Ninguém chega para uma pessoa que tem deficiência física, que seja cadeirante, e fale, toque essa cadeira até aqui, ou empurre essa cadeira até aqui. Não, amigo, você vai ter que correr até aqui, beleza? 1, 2, 3, valendo. Desta maneira, ok? Bom, pessoas com deficiência física, no caso de cadeirantes, a cadeira ela é uma extensão do corpo desta pessoa. Então, assim, uma dica que vai para vocês, uma dica importante é evite se apoiar na cadeira de rodas, né, do cliente ou da pessoa com deficiência, seja qual for o ambiente, né? Evite pendurar materiais, mochilas, utilizar essa pessoa como um guarda-roupa. Porque assim, pessoal, como qualquer outra pessoa, o deficiente ele está ali tentando, né, buscar um momento prazeroso, tentando participar de uma atividade recreativa, seja num clube, de repente ele está indo com a sua família, né, aproveitar, junto com outras crianças querendo interagir, e aí, muitas das vezes a gente acaba, né, pecando na situação, fazendo o nosso amigo participar de uma maneira mais colaborativa, que é, ajuda a segurar isso para mim, ajuda a carregar, nossa, não, o deficiente ele consegue colaborar de outras maneiras também, mas muitas das vezes o que vale é atentarmos a ouvi-lo. De que maneira você conseguiria? Você pode sair da cadeira? Você pode sair? Tem algum problema? Seu pai permite? Meu pai não permite. Meu pai está ali. O senhor permite com que eu tire seu filho da cadeira por um segundo? Como vocês costumam fazer? Tem algum problema, né, que de repente possa ocasionar a retirada dele da cadeira de rodas? Está tudo ok com ele? A parte física? Vale a pena uma investigação prévia sobre essa pessoa com deficiência para que o trabalho seja bem realizado. O que dificulta muitas das vezes é que numa atividade, uma proposta recreativa de lazer, seja num clube, numa academia, num hotel, a gente acaba não tendo a possibilidade de ter uma anamnese completa em mãos, para entender um pouquinho mais sobre a vida dessa pessoa com deficiência, sobre algumas características funcionais, e aí a gente precisa fazer uma investigação prévia junto ao familiar, ou no caso, né, sendo um adulto, junto à própria pessoa. De que maneira eu conseguiria te auxiliar? É assim que funciona, ou assim que deveria funcionar, para evitar qualquer tipo de constrangimento ou situação desagradável dentro do nosso trabalho. Bom, pessoal, lembrem-se daquela famosa dica, né, quando estamos trabalhando com pessoas, né, aquelas pequenas pessoinhas, crianças no caso, que sempre tem aquela orientação de ficar no mesmo nível da criança, na hora de conversar, na hora de dialogar. Eu não associo a questão de ser criança ou a questão infantilizada quando falo de pessoas que fazem uso de cadeira de rodas.
mas eu associo a questão de interação e manter-se no mesmo nível. Quando for conversar com um cadeirante por um período um pouco mais longo, evite ficar em pé num nível no qual ele tenha que ficar olhando para cima para dialogar. Abaixe, fique no mesmo nível, converse, dialogue, tá? A conversa é um excelente caminho para que uma atividade recreativa, uma atividade lúdica para que possamos atingir nossos objetivos dentro dessa atividade, ok? No caso da pessoa com deficiência visual, antes de começar uma atividade, descreva para ela o ambiente no qual ela esteja inserida, dos obstáculos, descreva para ela toda a existência de buracos, degraus, né, do tipo de solo. Se for o caso, faça um trajeto com ela. De repente vocês estejam fazendo uma atividade, né, de repente uma estafeta, no qual ela tem que ir e voltar várias vezes em um determinado local. Faça o percurso com ela, né? Se for o caso, utilize cordas que sirvam como guias, né? Se for num ambiente como uma quadra esportiva, no qual é uma estafeta que todos devem ir e voltar diversas vezes, é possível estender uma corda em toda a quadra, fazendo com que os alunos, né, ou os participantes, os clientes, as pessoas que tenham ou não deficiência, sigam essa corda, né? Uma maneira de acabar deixando todas as pessoas no mesmo nível seria vendando as pessoas que não têm a deficiência visual. Ao vendar essas pessoas, com certeza a atividade ela fica um pouco mais atrativa. O deficiente visual ele acaba entrando no mesmo nível ou até ficando um nível acima, porque ele já tem as outras questões, os outros sentidos muito mais estimulados, que é o sentido de audição. Ele consegue talvez alcançar um sucesso maior nessa atividade recreativa. Algo que pode parecer engraçado, mas não é. Eu tenho visto muito no decorrer dessa trajetória minha profissional dentro da área da pessoa com deficiência, algumas pessoas que acabam não tendo tanta interação com esse público e, no caso de pessoas com deficiência visual, acabarem falando mais alto, como se as pessoas elas tivessem algum problema auditivo. Então, assim, a pessoa que tem deficiência visual, fale tranquilamente, fale normalmente com ela, não precisa elevar tanto o tom de voz, a não ser que você esteja num local no qual muitas pessoas estejam inseridas. Agora, se for próximo, não esqueça desse detalhe. Bom, tratando-se de pessoas com deficiência intelectual, é comum vermos, enquanto erro, pessoas tratarem o deficiente intelectual como uma criança, tratarem com falas infantilizadas. No caso da pessoa com deficiência intelectual ou da pessoa que tenha qualquer outro tipo de deficiência, fica a mesma dica, que é o quê? Se ela for uma criança, trate-a como uma criança. Se ela for um adolescente, a trate como um adolescente. Se for um adulto, trate ela como um adulto. Se for um idoso, da mesma maneira. Não a infantilizando. Ocorre que muitas das vezes a gente, naquela correria, ou alguns profissionais, por não terem o contato tanto direto com pessoas com deficiência intelectual, acabam infantilizando. Oi, nossa, mãe, você joga tão bem a bola, meu Deus do céu. Pessoal, normalmente, meu amigo, muito bem, hein? Legal. E assim vai, ok? Fica mais essa dica aí para você. É interessante deixar com que a pessoa com deficiência intelectual, ela realize as suas atividades o máximo que ela puder sozinha. Deixe ela tentar, deixe com que ela erre, de repente num jogo, numa proposta, né? E tente auxiliar de alguma maneira, facilitando com que ela consiga atingir o êxito, o objetivo naquela atividade. Porém, de uma maneira que não fique assim, ó, vai lá e consiga, ganhe, acerte. Eu costumo dizer que nós, profissionais da área de recreação, lazer, educação física, não podemos subestimar as pessoas com e nem as pessoas sem deficiência. O ideal é que haja uma observação em relação a qualquer tipo de pessoa na nossa atividade e que possamos a todo momento fazer adaptações. O recreador, por si só, é um profissional que tem capacidades, né, de mudanças, né, capacidade de criação repentina, né? E dentro da área da pessoa com deficiência, muitas das vezes a gente chega com uma proposta
e temos que mudar a proposta durante o caminho ou até mesmo antes do início de atividade. Então eu costumo dizer que hoje eu vou preparado com o plano A, o B, o C, o D, o E, e muitas das vezes o F surge durante a atividade, né? Bom, eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês de atividade que possa ser utilizada com pessoas com deficiência intelectual. A atividade em questão é um jogo de perguntas e respostas que necessita apenas de um computador, um retroprojetor ou uma televisão e um recreador bem animado, que eu tenho certeza que tem muitos aí assistindo nesse momento que possam aproveitar essa ideia e adaptar da maneira que vocês acreditam ser viável ou de repente de uma maneira mais temática. Nessa atividade é um jogo no qual tem uma questão e 4 alternativas, 4 possíveis respostas e apenas uma é a correta. Bom, está aparecendo aí para vocês a questão, que é a seguinte: qual a fruta que os macacos adoram? Aí tem uma imagem ali de um macaquinho para de repente fazer com que eles possam associar a qual seria o animal. E a alternativa número 1, manga. Alternativa número 2, morango. Número 3, banana. E número 4, laranja. Aí eu pergunto para você, será que de repente não haveria uma forma melhor de facilitar o entendimento de algumas pessoas que têm ou que também não têm deficiência intelectual? Porque assim, enquanto o facilitador, o recreador, está ali comentando quais seriam as alternativas, muitas pessoas que têm deficiência intelectual, algumas têm dificuldade em entender ou compreender ou assimilar informações imediatamente, né? Sejam elas de maneira verbal ou de outra maneira gestual e assim vai. No caso desse jogo de perguntas e respostas, na tela a gente colocou de maneira escrita. Alguns não sabem ler, então talvez vindo somente aquela informação verbal não seja suficiente. Então segue como sugestão, na próxima imagem aí para vocês, uma ideia de repente trazer ou ressignificar as palavras, no caso, as frutas, ok? Para adaptar esse jogo de perguntas e respostas para o entendimento de pessoas com deficiência intelectual ou de repente de pessoas também que não sabem fazer a leitura, ok? Já nessas perguntas e respostas, ao invés da escrita, o que foi colocado? A imagem, né, da fruta. Então a pessoa consegue trazer para o seu mundo, né, o seu cotidiano. Então ela vai ver que tem a manga, que tem a laranja, que tem o morango, que tem a banana. E de repente, se ela teve, né, durante a sua vida oportunidade de ver, né, que macaquinhos ou que macacos adoram comer banana, ela já vai saber apontar qual que seria a resposta correta. Beleza, pessoal? Essa é uma dica que pode ser utilizada com um grupo de pessoas com deficiência intelectual, mas para que ela funcione, há necessidade que o recreador consiga, né, conduzir e interagir muito bem. Então tem aquele momento que o recreador precisa dar uma quantidade de minutos, só 30 segundos para a resposta, e nisso ele vai estimulando, né, as pessoas. Você não lembra o que o macaco come? Né? O que de repente o macaco come? Vocês não lembram? Hoje de manhã no almoço a gente não comeu isso? Ou tentar estimular com que eles pensem um pouquinho mais e de repente tragam a resposta correta, ok? A sugestão anterior, apresentada para pessoas com deficiência intelectual, também pode ser utilizada com pessoas também que tenham deficiência visual. Brevemente eu vou comentar aqui, mas eu tenho outra ideia que pode ser utilizada com o público com deficiência visual. Mas no caso, se houvesse uma ou duas pessoas em um grande grupo, né, que tem deficiência visual, também aquela ideia de vendar os demais e fazer com que todos tenham as mesmas condições seria extremamente válida. Só que aí qual que seria a troca? Ao invés das imagens que foram colocadas para pessoas com deficiência intelectual, eu sugiro que fossem utilizadas o quê? O próprio alimento em si. Então, alternativa 1, prove este alimento. Alternativa 2, prove este. 3, prove aquele. Até que a pessoa traga uma resposta. E nisso a gente acaba mexendo com os sentidos de todos. Tudo bem? É isso. Bom, agora enfim. Bom, e se tratando da pessoa com deficiência visual, uma sugestão de atividade seria uma atividade que utilizasse de instrumentos musicais ou de objetos que fizessem sons. E nessa atividade recreativa,
haveria um número grande de pessoas com deficiência visual e pessoas sem também deficiência visual, para que houvesse realmente para que houvesse a possibilidade de incluir também pessoas sem deficiência numa atividade, né? As pessoas que não tivessem deficiência fariam uso também de uma venda, tranquilamente. Nessa atividade, com esses objetos que emitiriam sons, né? Os objetos eles poderiam estimular as pessoas, né, em geral, a fazerem determinados movimentos. Então, exemplo, eu estou com um pandeiro. Ao som do pandeiro, vocês devem imitar um gorila. E aí todos precisam imitar um gorila. Ao som desse chocalho, todos precisam imitar um leão. Só que um leão não é somente com o rugido, e sim com o deslocamento. Ao som deste violão, vocês precisam correr tão rápido quanto uma pantera. E assim, variando os estímulos sonoros com os movimentos. Quando eu assobiar, vocês precisarão pular tão alto quanto um canguru. E assim vai, utilizando estímulos sonoros e verificando o quanto as pessoas se divertem e tentam reproduzir os movimentos corporais desses animais. E aí poderiam, além de ser animais, poderiam ser imitações de pessoas, dentre outras situações. E o recreador entraria como um facilitador nesse processo, tentando misturar uma hora um movimento que foi aprendido com som e fazendo alguns acertos, proporcionando a diversão para todos os participantes dessa atividade. Essa é a minha sugestão para a pessoa com deficiência visual. A minha sugestão para pessoas com deficiência física, no caso de cadeirantes, está relacionada a um jogo que é chamado de Chukeball. Porém, eu trago uma experiência que eu realizei na cidade de Bauru este fim de semana, do Chukeball em cadeira de rodas. É uma oportunidade de maneira recreativa e lúdica de pessoas que fazem uso da cadeira de rodas ou não, fazerem a prática esportiva de maneira lúdica, de maneira dinâmica, de maneira bem descontraída. Na ocasião, esses atletas puderam conhecer um pouquinho sobre esse esporte, que é considerado um esporte da paz, e puderam vivenciar alguns fundamentos desse esporte sem o caráter de treinamento voltado para a questão recreacional. Algumas pessoas que estavam neste local, que não tinham deficiência, como algumas crianças e adolescentes, foram convidadas também a fazer a prática esportiva dessa modalidade de maneira recreacional, sem ter tido nunca nenhum contato com essa modalidade. E vocês verão isso a seguir nessas imagens do jogo, né, de Chukeball em cadeira de rodas sendo praticados por pessoas com e sem deficiência. Vamos lá! Então, para pessoas com deficiência auditiva, está mais relacionada às maneiras e às formas no qual eu vou conduzir a atividade. Exemplo, numa atividade que seria pré-desportiva, de futebol, de futsal, de voleibol, as adaptações teriam que ser em cima da questão das regras, né? Exemplo, no futsal houve uma falta, de que maneira de repente uma pessoa com deficiência auditiva ficaria sabendo que houve uma falta? Normalmente nós utilizamos o apito, né? Teria que haver uma adaptação. Essa adaptação poderia ser através de estímulos visuais, então através de uma bandeirinha, né? Através de repente da confecção de um pano colorido, que ao levantar esse pano colorido, ao levantar essa bandeirinha, o jogo deve ser pausado e reiniciado na sequência.
A pessoa que tem deficiência auditiva, diferentemente das pessoas que têm deficiência intelectual, visual e física, as suas adaptações elas não ocorrem de acordo com a sua mobilidade. Na maioria das vezes, a pessoa que tem deficiência auditiva, ela não tem nenhum impedimento físico, o cognitivo dela é preservado e ocorre que não há necessidade de mudança da atividade em relação a essas questões, e sim em questões que de repente iriam interferir em relação a estímulos sonoros. E a gente pode adaptar trazendo para estímulos visuais. Os estímulos visuais seriam perfeitos. Em relação também, uma sugestão, uma dica para uma música recreativa. Aí você se pergunta, mas música recreativa para o deficiente auditivo? Sim, o deficiente auditivo ele percebe sons. Eu posso simplesmente envolver a pessoa com deficiência auditiva no ritmo que eu queira. Tá? Em alguns momentos, numa música recreativa, caso existam pessoas com deficiência auditiva, eu posso incluir de maneira inversa. Né? Eu passo a música recreativa com movimentos para todos. Em determinado momento da música, eu dou um stop no estímulo auditivo, no estímulo verbal. E aí todos continuam a fazer os movimentos sem a música, sem a questão do som. E aí a pessoa que tem deficiência auditiva, para ela, vai estar ocorrendo da mesma maneira do que com som ou sem som. E aí acaba ocorrendo essa questão de momento de reflexão para as outras pessoas. Se for no caso de um hotel fazenda, né, num sítio no qual tenham outras pessoas fazendo uso deste espaço de lazer, é perfeito para a gente tentar proporcionar momentos de inclusão para ambos. Não incluir o deficiente e excluir o não deficiente. Não, tentar incluir de alguma maneira os dois públicos. Bom, pessoal, eu aproveito este momento para sugerir a todos, em relação a qualquer tipo de deficiência, a qualquer síndrome, eu gostaria de sugerir os jogos eletrônicos para este público, em especial os Exergames. São jogos eletrônicos que envolvem o movimento corporal. Eu tenho utilizado em alguns momentos, com grupos de pessoas com deficiência, principalmente intelectual, eu tenho utilizado esse tipo de jogos com eles, que é jogos que envolvem o movimento corporal e assim vai. Porém, para pessoas também que têm deficiência física, é possível fazer o uso desses jogos. Porém, ainda há necessidade de fazermos adaptações, como por exemplo, o videogame lá, o Xbox. Alguns jogos não reconhecem pessoas cadeirantes. Por quê? O jogo ele reconhece uma pessoa como normal, aquela que tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, 5 pontos. E quando vem um cadeirante de frente para o Kinect, ele acaba não reconhecendo e há um dificultador para início do jogo. Mas há algumas forminhas a gente burlar esse bug, digamos assim, do sistema. É possível uma pessoa andante iniciar alguns jogos, né? Eu já testei alguns, inclusive aproveito para sugerir para vocês, em breve será lançado um livro que tem a organização do professor Kleber Mena, e eu escrevi um capítulo sobre jogos eletrônicos e pessoas com deficiência na escola, e lá sugiro algumas atividades que podem ser utilizadas com pessoas com deficiência. Alguns jogos, inclusive, são citados. Alguns jogos como Kinect Sports é possível fazer a utilização para pessoas que tenham deficiência visual, no caso da modalidade de atletismo. Sobre o comando do recreador, do facilitador, ele consegue correr, fazer os movimentos de correr parado no local, e ao estímulo sonoro dado pelo recreador, ele tem que fazer o salto quando for o salto em distância, ele tem que fazer o lançamento de dardo quando for o dardo, e dessa maneira ele consegue jogar sim um jogo que envolve movimento corporal eletrônico, juntamente com outras pessoas que não têm deficiência. Os estímulos sonoros serão utilizados para que ela possa, de repente, atingir o objetivo do jogo, que é correr, que é saltar, que é pular, né? Alguns jogos que são de paraglider são bem utilizados e servem para pessoas que fazem uso da cadeira de rodas, que o movimento seria este movimento aqui à frente, inclina para um lado, inclina para o outro, né? Alguns jogos de corrida também são utilizados esses movimentos. Porém, há necessidade de, em alguns momentos, burlar o sistema, como foi dito anteriormente, uma pessoa andante reiniciando o jogo e depois troca. No próprio jogo do Kinect Sports de tênis de mesa, é possível uma pessoa cadeirante jogar. É possível. O bonequinho vai ficar meio sentado lá e tudo mais, mas o sistema acaba reconhecendo de alguma maneira.
e é possível inserir essa pessoa dentro dessa atividade de jogos eletrônicos. O que ocorre muito é que às vezes a gente acaba deixando de fazer uma proposta com medo de excluir, ao invés de pensar em maneiras e situações favoráveis para a inclusão de todos na atividade esportiva, na atividade lúdica, no jogo eletrônico, seja ele qual for. Gostaria de agradecer a todos que até este momento estão acompanhando do começo ao fim essa palestra. Para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e aprender também com todos vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho mais com o aprendizado de todos. E fica aí para vocês como sugestão o meu site que vai aparecer aqui embaixo, que é www.specialis.com.br. Qualquer dúvida ou informações, vamos manter contato através do Conrecre. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer grandemente o convite de toda a organização do Conrecre, do pessoal do celeiro. Tudo de bom para todos nós, muito obrigado. Fiquem com Deus. E saudações a todos aí, recreadores de nosso Brasil. E aí vai a última mágica para finalizar essa palestra com chave de ouro. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.